como que funciona, né? Eu vou retomar. Inclusive, eu faço a gravação para colocar no canal do YouTube. Como um registro, na verdade, para depois disponibilizar para a universidade o que a gente acabou produzindo aqui no trabalho, né? Nesse grupo de trabalho. Eu vou retomar um pouco da proposta quando eu formalizar isso no vídeo, só para a gente também retomar o fio da meada, porque a gente está parado há basicamente 2 meses, que a gente não tem encontro e que a gente não tem a discussão. Mas como você chama mesmo? João. Você escreveu comigo hoje, foi hoje, né, que a gente conversou por texto? Sim. Memória da foda. Mas é isso, João. Qual que é a parte do nosso objetivo nesse grupo de trabalho? É fazer uma leitura das aulas dos seminários do Lacan entre o 20 e o 26, recortando esse aspecto dos elementos estruturais, né, do que a gente conhece por escopo estrutural, e acompanhar o raciocínio que ele dá em relação ao novo romeano. Então é um objetivo bem amplo. Temos aqui até uma certa posição meio ignorante em relação ao que ele vai apresentando aqui pra gente, porque não tem como a gente bom, pelo menos essa seria uma premissa, né, uma posição da nossa investigação, que não é de tentar comprovar ou negar algumas afirmações, né, que a gente encontra em comentadores. Então é fazer uma exploração mesmo de interpretação a partir do texto que o Lacan faz. Entendi. Nosso percurso hoje vai ser o seminário 22. Nós trabalharemos as aulas 7 e 8. Vocês leram? Oi pessoal, boa tarde. Quero agradecer a presença de vocês que estão nessa retomada do grupo de trabalho que faz parte do projeto de pós-doutorado sobre a topologia da clínica psicanalítica. Nós tivemos uma pausa de 2 meses por conta de setembro ter sido um mês atravessado por muitos imprevistos, vamos colocar assim, que exigiram de mim estar em outros lugares. E depois em outubro, por conta da disciplina que aconteceu também como parte do projeto de pós-doutorado, que é essa parte inicial desenvolvida ao longo da tese de doutorado, publicada em 2019 no site da USP, a respeito das teorias da linguagem em amarrações com o RSI, para poder pensar a noção de estrutura clínica. Por isso que então em setembro não tivemos encontros e em outubro também não. Então a retomada agora nessa reta final, né, de 2025, teremos provavelmente mais 3 encontros até concluir o ano, mas que eu acho que é um tempo suficiente para a gente encerrar o seminário 22, que é o objeto de investigação nesse momento do grupo de trabalho. Bom, no nosso último encontro, nós trabalhamos as lições 5 e 6 do seminário 22. Quer dizer, hoje nós temos a tarefa de retomar a partir da lição 7 e a lição 8 do seminário 22. Então, seminário 22, R, S, I, a lição de 7 de março de 75, e a lição 18 de março de 75. Então, nós temos como resquício do que foi trabalhado na lição 6, alguns pontos que eu acho que são importantes para que a gente retome, embora dá uma impressão que a partir da aula 7 o Lacan faz um centramento na investigação do novo romeano a partir da fala de 2 pessoas que reconheceram um erro, né? Um R
em francês, o que é muito interessante, né? De novo, essa brincadeira que ele faz com essa fundamentação do real a partir do nó, com o soirée e o tomé. Então, a lição 7, ela vai partir de uma provocação que o Tomé e o Soirée fazem a respeito das possibilidades de enodamento que o nó tem, mas que na lição 6, o Lacan tinha ali alguns desdobramentos muito importantes sobre a posição do sintoma. Esse aqui eu nem vou retomar na escrita para que a gente não se alongue muito, mas da relação do sintoma com os 3 registros e a posição do furo para poder articular a função do sintoma. Ele já estava um pouco nessa investigação, vou escrever, vou conseguir não escrever, né? O nó, os 3 registros, né? A ideia das consistências, as possibilidades de amarração ou enlaçamento em torno do conceito de furo, e ele estava investigando 2 conceitos já explorados em psicanálise a respeito de sintoma e nome do pai. O nome do pai vai retornar bastante na lição 7, né? Inclusive ele colocando a noção da pluralidade, né? Nomes do pai e uma função aparentemente nova que ele vai enfatizar, que é a função do naming, ou nomear. Então, essa posição do nó borromeano que ele vinha trabalhando nas sessões anteriores, nas lições anteriores, elas levam a essa conjunção da posição do que seria o sintoma em relação à ideia do furo e a função que ele tem na noção de enodamento. Basicamente era isso que nós havíamos discutido. Ele, inclusive, explora, trouxemos isso no nosso último encontro, as possibilidades de fazer as amarrações borromeanas borromeanas, inclusive colocando a função do 4º elo. Acho que foi aí que nós terminamos, numa exploração mesmo. Qual é a diferença que teria se a gente atravessasse uma consistência sobre a outra, a possibilidade de permanência do enodamento borromeano, e como que seria articular um tipo de enodamento que exige um 4º elo para manter as 3 unidas e atadas, tal qual a lógica do borromeano, né? Hoje eu não vou retomar essa exploração, porque nessas próximas aulas, 2 que a gente vai discutir hoje, eu acho que ele deriva mais o impacto desse erro que o Soirée e o Tomé localizaram numa apresentação que ele faz no seminário 20. Então vocês imaginem, teve o seminário 20, ele passa o 21, o 22, nisso chega esse comentário dizendo que teve ali um certo equívoco na perspectiva
adotada no aplanamento do nó realizado no seminário 20. E aí, a partir desse erro que o Soares e o Tomé localizam, o Lacan vai derivando possibilidades e perguntas sobre como que se daria a amarração do nó, mantendo a propriedade borromeana, né? Então, só muito rápido. Então, só para que a gente não se esqueça, né, e ele vai retomar isso aqui de um jeito muito interessante na aula, o que que seria, né, a propriedade borromeana. Que os três aros se mantêm enlaçados, mas desde que se corte um, os três se soltam, né? Essa é a propriedade borromeana. E ele vai, inclusive, retomar a noção de que tem aqui uma outra propriedade que seria, né, a cadeia dos aros, tal qual o nó olímpico, que não tem a propriedade borromeana. Porém, o erro que o Soares e o Tomé localizam, né, no aplanamento do nó, é que existiria uma certa forma de enodar os elos a ponto de que você poderia ter um corte numa das pontas e que isso não se soltaria. E aí é aí que ele fica na investigação, que tem a ver com aquele nó que a gente fez, que ficaria nessa apresentação. Que se a gente mantivesse os três em formato de borromeano, a gente conseguiria fazer esse tipo de enodamento, né? Que seria... Um dobra dentro do outro. Isso. Um dobra dentro do outro. É que essa ideia de dobrar dentro do outro, né, ela não é muito coerente por conta do externo e interno, né? Mas seria algo assim, né? Fazendo cadeias com ele amarrado dessa forma. E o que ele falou é que se corta um, os outros vão cortar. Você teria uma possibilidade de amarrar, passando um por cima e o outro por baixo, que você, nas pontas... Isso que eu ia falar, só na ponta que você consegue cortar, porque se cortar no meio vai soltar. Mas não todos. É que você imagina que isso poderia ser um infinito, né? Então, como que começa a aula 7? Pontos, né, que são interessantes. Tem um conceito que vai aparecer aqui com muita força na aula 7 e na aula 8, que é o conceito de falo. Então ele começa retomando, né, o que ele já apresenta muitas vezes, praticamente em todas as aulas do Seminário 22, dizendo que o RSI, que ele escreve como título do objeto de investigação dele, são apenas letras e que supõem uma equivalência. Seria uma decorrência de não supor que uma letra em relação a outra letra teria poder soberano ou prioridade, ou a própria ideia de que uma valeria mais que a outra, né? Essa noção de equivalência é uma premissa para ele. É claro que depois ele vai ter aqui uma certa investigação, que é o princípio, né, da identidade e de diferença
que ele vai precisar estabelecer com as 3 consistências do nó. Então ele diz disso, né? Ele retoma o conceito de sentido e de nomeação. Só lembrando para ele, né, retomando, né, o fio que ficou dos outros encontros, que ele tinha uma pergunta: se haveria saber no real. Inclusive, qual que seria a posição do inconsciente em relação a essa pergunta? Por conta da posição do significante ou daquilo que inaugura o do em relação a atribuir significantes associados, né? A própria ideia de ligação entre um significante com o outro. Então, se perguntar se há saber no real, qual é a posição do inconsciente, vai revelar o que ele está questionando a respeito da noção de sentido e de nomeação, né? O que seria um sentido em psicanálise? No sentido linguístico, a gente tem aí uma literatura muito extensa para poder pensar a relação entre o significante como um significado, um signo linguístico, e como uma cadeia, né, de significantes implicaria essa tentativa de resgatar um certo sentido, né, nesse ato de dizer. Dizer como um ato, e qual que seria a noção de sentido que a gente deveria levar em conta em psicanálise quando há alguém que tem um dizer como fundamento inaugural. Acho que essa é a pergunta dele. Bom, claro, né? Vocês imaginem que ele já está lançando mão do conceito aqui, né, dessa exploração, né, de um fala-ser, tendo em vista que ser ou sou estaria interditado, né, nessa dimensão do significante. Então é quase como se houvesse uma substituição, né, da dimensão do ser para a dimensão desse dizer. Bom, na lição então 7, logo na segunda página, ele vai dizer uma frase que eu acho muito interessante, só para a gente retomar o nosso gancho aqui de leitura. Ele diz assim, então, bom, ele faz uma pergunta: o que resulta do fato que eu as fale, essas letras, ao me servir delas como iniciais? Eu acho incrível, né? Porque ele está fazendo uma teoria sobre o novo romiano e a posição dessas noções de letras ou dos 3 registros, mas ao mesmo tempo ele está brincando com uma certa dimensão inaugural ou primordial do ser que fala, a partir do momento que, né, se utiliza de letras. Ele diz assim: e se as falo como real, simbólico e imaginário, resulta que adquire sentido. E essa questão do sentido é bem o que nada menos busco situar esse ano. Adquire sentido, mas o próprio do sentido é que se nomeie algo. Vocês vejam que interessante, né? Então, ali a gente já começa a acompanhar esse raciocínio
do que ele está chamando de sentido e a posição do que é nomear algo. Aqui já vai valer a pena a gente localizar como que ele vai aproximar o conceito de imaginário, como isso que dá consistência das palavras às coisas. Bom, é isso que faz surgir a desmansão. Então, a pergunta sobre o sentido, a dimensão de nomear algo e o que de nomear algo faz surgir o que ele brinca aqui, né, com desmansão. Se a gente puder trazer uma imagem, né, um aplanamento dessa brincadeira, né, do surgir o desmansão, o que seria exatamente essa, né, casa do dizer, né, desse dizer como ato inaugural de alguém que fala. Aí ele diz, a desmansão justamente dessa coisa vaga que chamamos as coisas e que só se assentam no real, ou seja, um dos três termos dos quais eu fiz algo que poderia se chamar a emergência do sentido. E esse é um outro ponto também que ficou de resto das nossas aulas anteriores, é que o Lacan faz aqui uma subversão muito importante de que o sentido deve estar orientado ao real. O que é, né, vou colocar assim aqui um contraponto de um sentido orientado ao imaginário, que agora Lacan enfatiza a ideia de um sentido orientado ao real. O que, né? Bom, o que é isso de um sentido orientado ao real? Lembrando que também a noção de sentido passa a ser aproximado com as noções de superfície e espaço, né? Orientação, né? Sentido na direção de algo, e não sentido como um fechamento, né, de uma ideia. Bom, o pulo que ele dá aqui é que a possibilidade dessa função de nomeação, né, que a desmansão traz quando algo inaugural é nomeado, precisaria ser demonstrado que ele ainda não o fez. Então nós temos aqui também esse princípio do que vira aí uma grande questão entre os lacanianos, né? A ideia da formalização de um método. Por meio da demonstração, que ele vai trazer exatamente, que é um problema. A gente não conseguiria exatamente produzir uma demonstração, ele não explora isso muito a fundo, o que seria de diferente de demonstração para mostração, mas parte do problema da demonstração e da formalização parece que tem relação com como que seria matematizar o novo romeano, né? Esse era um ponto para ele, que ele fica ali se debatendo a respeito desse limite que o nó traz em termos de uma formalização matemática. Mas é aí que entra a rede neural. Aí você consegue fazer certinho. Porque você pensa o seguinte, o real é medido pela angústia, concorda? Então, assim, a forma de simbolizar, digamos assim, o real é a angústia. Não sei nem se quer discutir isso, não. Não, aqui no nosso grupo de trabalho, a gente está aqui pensando. Não, é porque é o seguinte, pelo menos a forma como eu vejo isso, para mim fica bem claro até no que ele fala, é o seguinte,
A angústia está aqui, certo? Eu começo a acontecer alguma coisa em mim que eu começo a aumentar ou diminuir a minha angústia. Concorda? Então eu estou ficando incomodado ou menos incomodado. Entra um significante novo. Tipo, se eu sou uma criancinha, acabei de descobrir o que é leite. A hora que isso daí entrou como significante, ele vai acessar um determinado imaginário. Que eu vou daí como criancinha, sei lá. Vamos chegar no exemplo da criancinha então, tipo, estou chorando e daqui a pouco minha mãe vem me dar o leite e eu paro de chorar. Então o que significou isso daqui para mim? O choro é o significante. Entrou. Eu estou com a minha angústia desbalanceada. Entrou esse choro que foi um significante de saída, que tem um efeito na minha mãe, que trouxe para mim daí a ideia de estou mamando, estou matando minha fome, minha angústia começou a estabilizar. Então quando eu estou falando aqui que vai de acordo com o sentido do real, o que eu estou vendo? Você quer sempre, pela pulsão de morte, trazer a angústia para o zero. Ou seja, você quer simplesmente diminuir toda a tensão que você está tendo. Se isso daqui desestabilizou e entrou um significante novo, que foi minha mãe deu o peito para mim, esse cara que voltou para o normal, minha rede neural aqui, ela está pensando assim, beleza, entendi, nomeei. Então, se eu chorar, eu ganho leite. Então, se não for o que eu queria, tipo, eu estava com uma dor de barriga porque eu preciso do banheiro, não é fome. A minha mãe ia fazer a mesma coisa, ia dar o leite, só que essa angústia não ia voltar, e ela ia continuar desestabilizada. Então, por isso que ele está falando do sentido, o que acontece? A angústia ela tem um determinado sentido, tipo, o certo ela está paradinha aqui no zero. A hora que ela foi para um determinado sentido, eu quero fazer ela voltar, por isso que eu estou falando. Aí o que vai acontecer? As coisas que entrarem insignificantes, que conseguem trazer essa angústia para o próximo zero, não vai chegar no zero, mas para o próximo zero, esse é o sentido do real. Esse é o sentido que está dizendo assim, beleza, estou me estabilizando, então o que está acontecendo comigo aqui eu posso guardar na minha memória, isso daí está certo. Agora, se entrou um significante que me levou ainda mais longe do real, tipo, a angústia ficou ainda mais longe, mais ativa, digamos assim, significa que não é um significante que eu posso descartar, porque lá está errado, não é o que está me resolvendo o problema. Então, quando eu penso no sentido que o Lacan está falando, é esse, tipo, eu quero trazer minha angústia sempre para o mais próximo do zero. Cada significante de entrada novo que chegar, ele vai ter dois motivos, ou ele traz mais próximo do zero, ou ele mais longe. Então essa é a direção do real, que eu vejo. Então, mas você deve acompanhar que num certo momento da aula, acho que da 7 para 8, ele traz um problema aqui pra gente, certo? Vou seguir na dimensão matemática da coisa, porque você traz aí pra gente o conceito de número, certo? E o problema da apreensão de um fenômeno, certo? Vou colocar aqui a noção de enredo que você trouxe aí pra gente. Todo um enredo, né? Leite, fome, peito, zero, angústia, blá. Blá. Estou usando expressões que ele discute no seminário. Ele vai falar, bom, mas o que interessa seria esse codificador do número. E ele fala, bom, temos um problema do zero e do 1, certo? Desde Frege. E ele vai dizer a respeito, inclusive, dessa sequência, do que seria esses quantificadores a respeito do que daria como fenômeno. Zerar a angústia no horizonte seria recuperar o 1. Aí eu já não entendi. O que é recuperar o 1? Porque essa daqui é a inscrição da satisfação. Fez 1. Não é o zero. Continua porque eu continuei não entendendo. Porque se você coloca o zero, o que é o zero? O que é o zero? Pessoal, é o ponto inicial, é o objeto A original, daquele nossa conversa que eu tive. Tipo, é o momento que o cara nasceu e tem todos os... Pro Lacan não é o zero, é o 1. Mas isso é só normalização, na minha opinião. Não. Por que ele é 1 e não 0? Porque ele vai dizer que o zero é uma suposição. O zero é uma suposição. O zero não é o ponto de partida e ele vai se apoiar nisso em Frege. Por isso que cria um colapso nessa teorização do real como zero, quando você traz isso, porque aqui ele já aprofundou que nós temos um problema a respeito da dimensão de número, o que é o ponto inaugural, inclusive do aparelho, e ele vai trazer que nós temos aqui
Isso. Ou seja, estamos falando de 3. Aí, num certo momento do texto, ele se pergunta, a gente fala de o real ser 1 ou 3? Eu não vejo o real desse jeito. Então, assim, eu não sei, talvez falte então ter leitura para mim. Porque para mim o real é simplesmente, se você pegar e falar que o real é simplesmente a... que daí também é outra coisa que eu entendi, posso estar besteira. Mas para mim o real desse ponto de vista, o que acontece? Ele é digamos assim, a forma como você vai se sentir. E isso é expressado na angústia. Tudo que você não sabe dizer o porquê você está sentindo, você vai identificar pela angústia. Então, eu não estou dizendo numericamente 0, 1, 2, 3. O que eu estou dizendo é, existe um determinado momento da sua vida que você está indo lá no útero da sua mãe que você não tem tensão nenhuma. E para mim aquilo lá é o ponto zero da angústia. Que é onde você se equivoca. No segundo raciocínio do Lacan. Tudo bem, Né? não preciso concordar com o Lacan. Não precisa concordar com o Lacan. Você pode ser um Klein lacaniano. Não, é porque é mais Freud, né? Freud fala da pulsão de morte. É que aí Freud fala, a pulsão de morte é a hora que a pessoa morreu praticamente. Eu já acho que quando ele fala que é nirvana e quando é ausência de tensão, é aquele momento inaugural do sistema neurológico. Mas, ó, assim, você veja, é que provavelmente a discussão, mas a sua discussão, ela de uma certa forma ela toca, porque ele vai retomar aqui Freud, ele vai retomar aqui o nascimento da identificação, do nascimento do aparelho psíquico, o que é a noção de realidade psíquica, isso tudo é um problema que ele vai discutir aqui. Tanto que no final da aula 8 ele vai falar, temos que recorrer às 3 identificações de Freud. Então, talvez seja interessante a gente montar, né, a grande pergunta que deriva do problema da demonstração, que é qual é a função do nó nesse enigma do momento inaugural. De uma certa forma é isso, certo? É aí que ele está apontando o negócio. Então, porque para mim o que eu penso, é justamente essa angústia é que vai ser... E quando a gente está treinando uma rede, o que acontece? A gente tem o significante e o significado. Teoricamente, quando a gente está fazendo isso dentro do computador, a gente já tem os dois. Então a gente já fala, ó, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Então você já dá essas duas coisas e a rede já chega na resposta. Como aqui não existe isso, como é que eu vejo isso daí acontecendo nesse tipo de treinamento? É uma coisa assim, quem descobriu o Brasil? Entra lá no seu cérebro e você não sabe o que é isso. Aí você começa a falar uma besteira. Sei lá, foi Zezinho da Beija-Flor, sei lá, alguma coisa assim. A pessoa que está de fora está te dando sinal do tipo, o que esse cara está falando? Entendeu? Ou ele vai te dar um sinal do tipo, legal. Isso vai aumentar ou diminuir a sua angústia interna. E aí, como é que isso daí está sendo gerenciado para treinar essa rede? A hora que eu falo alguma coisa, que eu tenho a resposta do Jonas dizendo, gostei do que ele falou. Aquilo ali, para mim, me deixa a angústia no caminho certo, no sentido certo, que então fixa aquilo lá no meu memória, no aparelho psíquico. É meio que um treinamento. Não, é o que ele vai fazendo, ele vai me provocando, né? E se não começa do 0, se começa do 1, para depois ter a sensação de que perdeu? Deixa eu ver, eu não como se a subjetividade já tivesse. E aí depois. Isso. Essa é a sensação que eu tenho. Inclusive com as suas provocações, isso ainda fica mais. Então, mas porque você está partindo do 0. Não, é que a subjetividade está refletida na angústia. Porque o que vai acontecer? Alguma coisa que me angustia não necessariamente angustia você e nem o Jonas. Então. Justamente por causa da subjetividade que vocês têm. Então, e a subjetividade ela é complexa. Ela tem coisas que podem ser do ponto de vista de emocional que você já teve no passado, marcas do passado, coisas do gênero. E essa angústia vai estar balanceada baseada na subjetividade de cada um. Isso depois. Porque eu não sei, vocês falam de forma muito enigmática, a gente não consegue entender. É porque você está partindo de um ponto muito específico, né? Pensando o funcionamento da inteligência artificial e como que seria a ideia da rede neural. A ideia da rede neural. É como se ele tivesse podendo demonstrar o inconsciente estruturado como uma linguagem.
Isso é, porque você falou justamente da demonstração. Acho que a demonstração é a partir daí que é feito. Então, mas o que o Lacan agora está interessado é o como que é essa passagem inaugural do inconsciente real. O inconsciente estruturado como uma linguagem, para ele isso já está elucidado, que é isso daí que você está dizendo, entendeu? Tá. Ele está aqui num ponto anterior, mas o que é interessante disso que você está trazendo, enfatizando a angústia. Nas últimas aulas, que a gente vai chegar, ainda aqui, num certo momento, só para a gente ver aqui, ó, ver qual é a passagem, quais são os 3 nomes que ele vai recuperar em Freud: inibição, sintoma e angústia. Então, não é que você está delirando, um pouquinho, mas Faz parte. faz parte. Eu não sou Faz sentido também. Mas é algo que faz sentido. É algo que faz sentido. Não é que você está equivocado, mas é como se o Lacan tivesse interessado nessa outra passagem para pensar as 3 consistências e os furos a partir desses 3 nomes: inibição, sintoma e angústia. Então você tem razão, tem uma certa invasão da angústia que convoca o nó. Porque é justamente isso que eu estou falando. Esse inconsciente real, para mim, é justamente isso que eu estou falando, que a Jesus da história de que a sua subjetividade, como você não consegue nomear, aí entra a parte do corpo. Porque o que acontece? A partir do momento que a angústia está diretamente conectada à sensação que você tem corporal e tudo mais, fisiológico, o que vai acontecer? Aí está a sabedoria do inconsciente real. Por quê? Porque não é o significante, mas você sabe que o significante, a hora que ele for afetar o seu corpo, se esse significante vai poder te trazer coisas boas ou ruins, que vai deixar você mais ou menos angustiado. Então a sabedoria do real está aí, o inconsciente real está aí. Não é que você está equivocado, mas é porque para você pensar todo esse tobogã de afirmações que você faz, o Lacan vai precisar recorrer a essa ideia das 3 consistências e as diferenças que tem entre elas. Porque, por exemplo, essa ideia de mais e menos, significante, corpo, real, simbólico, só é possível pensar a partir dessas 3 dimensões, dos 3 registros. E às vezes, conforme você diz, né, você trata como se fosse da mesma superfície. E não é, Bruno. Mas vocês estão ligados, né? Justo na realidade, isso que eu estou falando, é bem o RSI. É bem o RSI. Por quê? Porque o S entra o significante, bate no I que está lá, o I atua no seu corpo, que volta a informação para uma angústia. Então é o S que bate no I, que gera um real, que é medido como um novo significante para o aparelho. Isso daí fica fazendo um ciclo. Voltando aqui para o texto, né? Mas você veja, o problema da demonstração e da demonstração do nó, pensando nessa articulação, o Lacan ele é muito rigoroso, ele é muito chato nesse sentido, né, do passo a passo. E isso faz com que a gente tenha dificuldades de poder acompanhá-lo, inclusive. Mas como que a gente poderia explicar ou criar uma certa sequência teórica do nó borromeano, do RSI, no sentido do discurso analítico, porque é aí também que ele está interessado, né? Quando ele vai aproximar o nome do pai, ou os nomes do pai ao real simbólico imaginário. Tá? Onde que está isso? Está na página 168, no finalzinho ali do começo da apresentação do problema. Ele vai se perguntar a respeito desse limite do Freud em torno do nome do pai, e ele diz, bom, ele, né, Freud, não faz absolutamente uso do simbólico, do imaginário nem do real. Você já tem um problema aí, né? Mas mesmo assim os implica. E o que quero lhes dizer é que não é à toa que não falei do nome do pai quando comecei, como imagino que alguns o sabem, porque eu repiso bastante. Eu falei dos nomes do pai. Essa ênfase no plural. Então, os nomes do pai é isso. O simbólico, o imaginário e o real. Né? Que também pra gente não é uma coisa tão simples de teorizar. Os nomes do pai
com real, simbólico e imaginário. Bom, aqui ele já traz para a gente um índice do que ele vai apresentar nas próximas aulas, de pensar essa qualidade do pai a partir de 3 referências. Bom, Lacan vai falando sobre várias coisas, vai retomar Deus, vai retomar a Bíblia, vai falar a respeito de uma certa dimensão de mais e menos. Parece até meio jogado, né? E ele chega no falo. O falo como esse ponto ideal. Vocês devem estar se perguntando, que é isso aqui, né? Que é? Para onde que ele está levando a gente? Porque você fala, não é possível, eu vou ler, né? Em página 169, ele diz assim, ó, bom, como que se avalia isso? Ele estava falando sobre Deus, Bíblia, escrita, tradição, ser menos ou mais babaca. Né? Parece do nada. Ele fala, mas como se avalia isso? Bom, aí entramos no mais e menos. Avalia-se no mais de gozar como produção. O mais de gozar é evidentemente tudo o que temos para nos satisfazer. Vocês vejam como aquela ideia da satisfação, né, que você estava falando do tal suposto ponto zero, entra aqui na conversa. É porque se trata do gozar que acreditamos. O gozar, se pode dizer, está no horizonte desse mais e desse menos. É um ponto ideal. Então, gozar como ponto ideal. Ponto ideal que se chama como pode, o falo, do qual já enfatizei em certa época que no fala ser sempre tem a relação mais estreita, é a essência do cômico. Assim que você fala de algo relacionado ao falo, é cômico. O cômico nada tem a ver com a esperteza, já enfatizei isso em certa época quando eu falei da esperteza. O falo é outra coisa, é um cômico. É com essa matéria, João, né, que a gente trabalha há quase 1 ano e meio, né, tentando decifrar essas relações que o Lacan traz aqui pra gente. Né? E se não só fosse isso, na sequência ele faz algumas afirmações que eu acho que valem a pena a gente recuperar, quase como um enigma de trabalho. Bom, como todos os cômicos, é um cômico triste. Quando você lê um texto do Aristófanes, né, a Lisístrata, você pode pegá-lo por ambos os lados, rir ou achar amargo. É preciso também dizer que o falo é o que dá corpo ao imaginário. Então, o que a gente faz como estratégia, né, de elucidação? A gente pega essas frases fundamentais, né, para a gente poder criar um tipo de caminho para acompanhar o raciocínio do Lacan. Então, o falo é o que dá corpo ao imaginário. Isso daí seria no sentido de que é alguma coisa que eu imagino que vai me levar ao estado de pulsão de morte, certo? Ou seja, se o meu objetivo principal é chegar então a diminuir completamente minha angústia, eu imagino que tem alguma coisa que vai me fazer isso. Não vai, mas aí é onde entra a história do eu quero ser professor da USP. Aí pegou, a hora que eu chego lá, não é bem aquilo, mas na minha imaginação, se eu conseguir aquilo, é onde eu chego na tensão zero. É mais ou menos isso? É como se fosse, assim, acho que ainda é mais radical
o raciocínio que o Lacan tem sobre o que ele chama de conceito de falo, né? Porque ele, em umas aulas anteriores, aproxima o corpo, ele retoma a ideia de membro, ele fala de uma certa extirpação, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai trazer que toda significação é fálica, e ele vai dizer que o gozo fálico é o que situaria essa passagem do real para o simbólico. Então é como se nós estivéssemos aqui operando, né, em dois registros nesse campo da significação orientado por uma marcação chamada falo, que vai remeter ali um certo ponto ideal. Um ponto ideal que vai remeter a uma satisfação. Mas uma satisfação que vai implicar um a mais. Certo? Mas um a mais que vai ser conjugado com um a menos. Então, lembra? Um a mais, um a menos. Ou seja, uma certa lógica aqui, né? Que vai situar aí essa ideia de um a mais, né? Então teve um excesso, teve um a menos, uma insatisfação, e o falo seria isso que regularia essa oscilação de valor. Não, é quase como se fosse uma instância do meu objeto de desejo, certo? Do vazio. Isso, como se fosse uma instância. E é ele que vai, por exemplo, dar ali uma certa luz, né, ao que vai marcar a não relação sexual. É por isso que é imaginário, né? Tipo, eu imagino que aquele seja o meu vazio, que nunca vai ser, mas eu... Isso daqui não é imaginário. O falo pode ter um índice imaginário. Não sei, você falou que ele é a... Não sei como é que você falou, é alguma coisa... Da passagem do real para o simbólico. Não, é que você falou que eu falo, é uma coisa que você usou... Ponto ideal. Não, você usou outro nome, tipo, materialização do imaginário, né? Você falou? Não. Você não falou alguma coisa assim? Não, o que o Lacan diz é o falo é o que dá corpo ao imaginário. Eu entendi isso como materialização, tipo, dá o corpo para o que você imaginou. A gente pode usar o termo consistência. Pode ser consistência. Parece um pouco da tábua da sexuação, né? É isso. É isso. É isso, João. Ó, só para você ter ideia. Então ele vai viajar, vai para mares nunca antes navegados, e ele vai dizer, já falei isso antes, na tábua da sexuação. Já falei isso aqui, ó. Né? Inclusive, é a partir dessa fórmula e da tábua da sexuação, desse lugar ali, né, que fica denotado do não há relação sexual, que eu montei o nó e que o Soaré falou, tá errado. Né? Então ele faz essa volta. Então é todo um percurso mesmo, você tem do lado. Não, mas você quer falar mais do que você pensou? Não foi isso mesmo, ainda tô assim, pegando assim, vai engrenando ainda. Na hora que você falou objeto atual, eu até tinha pensado, mas eu pensei assim, eu não vou falar porque pode ser besteira, assim, o que eu tô tentando assim engrenar, sabe, assim. Que é Nós também. difícil. Nós também. É que o Luciano, ele tá ali muito dedicado, né, a fazer uma reflexão a respeito da inteligência artificial, e ele está estudando bastante o Lacan para poder pensar para além do que se supõe ser essa organização da rede, né? Então ele sempre leva um pouco para lá, ele é bom porque ele provoca a gente. E eu vou puxando ele para cá para falar, vamos no passo a passo. E essa questão que vocês estavam dizendo do 0, 1, 2, 3, na hora que você disse assim se nasce do 0, né? E aí vai dizer que se nasce no 1. Eu pensei assim, o 0, quando você diz, você está pensando aonde? Porque eu também só consigo pensar no 1. Porque a partir do momento. Daí vai para outra questão, né? Mas a partir do momento que se nasce, para instaurar pelo menos o desejo na concepção de falta, precisa já tá depois. E se a gente pensar, o 0 precisa ter alguma consistência, o 0, não? Ou não? Então, mas é que pra mim, pelo menos
Mas assim, meu raciocínio eu não levo em conta esse número 0, 2, 3. O que eu levo é um estado inicial. Então, mas E acho como eu tento fazer essa coisa meio fisiológica, o que eu penso é, biologizando a coisa, esse estado de... Por isso que eu falei, é o que a gente já discutiu antes. Para mim, esse ponto 0, que eu digo que é 0, que é a ausência de atenção, quando eu falo em 0, é a ausência completa de atenção. Mas só tem ausência se um dia ele está de presença. Não? Isso é Mas bacana, e exatamente. quando o Jonas coloca, né, o inconsciente estruturado como uma linguagem da inauguração, né, do traço inaugural do inconsciente real, aí eu acho que já dá para fazer uma conversa. uma conversa, aí dá um alívio. Assim. Tanto que ele brinca, ele vira e fala assim, bom, quando o Soaré chega na aula seguinte e imprime 150 versões do tal erro do nó, ou seja, ele tinha que ter, inclusive o Lacan fala, mas você só tá trazendo 150, tem 500 pessoas aqui. Aí ele fala, bom, alguns vão faltar, porque alguns têm. Então essa ideia da presença e da ausência, ou da falta e daquilo que está lá, né, do mais, só porque há uma articulação. Então você tem toda a razão, só há ausência porque isso supõe uma presença. Mas essa ideia do biologicismo e do corpo, o Lacan faz muitas piadas aqui nessas duas aulas. Sobre o corpo, essa suposta noção científica do organismo. Ele vai meio que jogando assim para No entanto, que provocou, né, você trouxe como materialização, você usou essa expressão, aí, ou então forma, né, aí já muda um pouco, porque eu acho que tem uma forma, pode ter movimento, né, não sei. Então, e aí ele a vai consistência fica ainda mais. E aí ele vai dizer, mas essa ideia da forma, né, de dar forma é um aplanamento. Isso leva a uma debilidade própria do imaginário. Somos débeis, isso é a função do pensamento. Né? Ele faz essa jogatina, né? Jogadinha com essas palavras para trazer vários problemas aqui. Né? Ele não enfrenta diretamente, bom, vou falar do corpo biológico. Como que é essa paigada? Qual que é essa articulação? Não vou falar disso. Não, isso não me interessa. Né? Assim como ele chega num certo momento, ele vai dizer, estamos falando aí que eu sou falogocêntrico, que eu estou orientando tudo pelo falo, deixa eu falar, não é disso que me importa, o que eu quero dizer é... Né? E ele meio que vai deslizando por alguns problemas, né? Por quê? Porque ele está orientado nessa obsessão em pensar a amarração dos três registros, né? Ele não quer dar ênfase nem para um e nem para outro. Por isso que ele vai trazer esses termos, né? Equivalência, homogeneidade, semelhança. Num certo momento da aula ele vai dizer, talvez eu tenha que pensar que só há um nó, o mesmo. Aí ele vai dizer, não, eu já pensei que seriam 8. E aí ele fala, mas 8 não é 8 de qualquer jeito, né? Aí ele faz assim. 8, né? De 2 em 2. Só que o 2, pro falaceiro, ele só vem como potência. Brincando, né, com a matemática. Porque o que ele tem notícias é do 1 ou do 3. Enfim. Isso vai aparecer um pouco mais à frente da aula. Mas ainda seguindo, né, essa ideia do falo, que dá corpo ao imaginário, e que seria esse ponto ideal entre esse a mais e esse um a menos, né, esse mais e menos, ele inclusive recupera, por exemplo, o estádio do espelho. Ele vai falar sobre a ideia dali naquela teoria, sobre o fazer corpo. Ele puxa um contraste com os macacos e os animais. Meio eu vou passar rápido aqui, né? Ele vai recuperar inclusive a ideia de júbilo, que são elementos conceituais da teoria do estado de espelho que ele enfatiza, né? Um pouco desse problema da relação do falacer com o corpo, ou o mistério de um corpo falante, e como que se dá nessas texturas diferentes, consistências diferentes, a entrada de alguém que diz a partir desse corpo, por meio desse corpo, quem é que fala nesse corpo, né? Então,
ele tá ali, né, discutindo esses pontos. Na página 171, eu acho que ele faz aqui ele faz uma frase que talvez seja interessante a gente pensar, porque ele dá um passo a mais. Ele diz assim, Luciano, de novo, o falo, portanto, é o real, sobretudo enquanto se elide. Se vocês voltarem ao que encaminhei esse ano, ao tratar de dar consonância a... E aí ele vai trazer 3 termos importantes pra gente, para inclusive recuperar os 3 registros, né? Consistência, existência e furo. Se vocês voltarem ao que encaminhei esse ano, ao tratar de dar consonância a consistência, existência e furo. Por outro lado, a imaginário, real e simbólico. Diria, portanto, que o falo não é a existência do real. Não é. Há um real que existe a esse falo, que se chama o gozo. É mais a consistência dele. É o conceito, se posso dizer, do falo. Então, nós temos aqui falo e gozo. E essa noção de que tem algo do real e da existência. Então, no falo, como esse ponto ideal, há um real que existe a ele, certo? Gozo. Sendo bem assim, se você pensar, tem sempre alguma coisa antes da gente, né, também, né? Alguém que fala antes pro bebê, né, do exemplo do bebê. Me veio logo no início dos grupos, um colega que estava aqui e trouxe a pergunta do filhinho. Nunca esqueci, né? Marcou. Quem é a primeira mãe do mundo? Né? Que aí talvez a gente achasse o 0. Não sei. Mas você veja, não é à toa que ele traz a Bíblia aqui, que ele vai falar do fiat lux, né, ou faça a luz, ou o começo do começo, a verdade da verdade, o grande outro do grande outro. Sim, é um miolo duro isso aqui em termos filosóficos da questão. É que o Lacan, embora ele flerte com a filosofia, ele está interessado no discurso analítico, ou seja, aquilo que toca a dimensão da clínica, né? Não podemos ignorar esse ponto também. Então, e o existência ali seria no sentido de que é algo que está fora, né? É isso mesmo, né? Tipo, então o que ele está falando ali é que o falo é aquela história. Existe alguma coisa que eu vejo no falo que de alguma forma me faz sentir que ele vai me levar ao gozo, mas não sei dizer o que é. Então isso é o que ele está querendo dizer que é existência, seria isso? Porque alguma coisa que existe tem efeito, mas eu não sei o que é. Eu acho que é um jeito de dizer, mas eu acho que ele também está fazendo aqui uma crítica importante, que é: não pensem que a dimensão do falo reduz toda a dimensão clínica, certo? A lógica fálica tem um limite, porque no próprio conceito de falo, algo existe a ele, e eu chamo isso de gozo, chamo isso de um real. Você veja como que tem uma dimensão clínica, né, de você materializar o que seria a noção de sentido fálico para um sentido que no próprio falo tem um real, tem algo que existe ao falo.
o falo, ele é um produto importante no raciocínio lacaniano, psicanalítico e freudiano, né? Só que ele não é tudo. Ele não é tudo. Como que eu provo isso? Se a gente é rendido pela consistência da imagem, se a gente é absorvido pelo efeito do júbilo de uma significação, porque ele vai falar, bom, como que eu teorizo o real? Tem um certo momento que ele vai fazer, né, uma lista sobre o que eu vou nomear. Ó, o real é preciso conceber que é o expulsado do sentido, é o impossível como tal, é a aversão do sentido, é a aversão do sentido no antissentido e no anti-o sentido, e é o choque pela volta do verbo, dado que o verbo só está aí para isso, né? Pensando na passagem, né, do isso como pulsão para essa ação que o verbo traduz, né, uma certa dimensão. Bom, você veja, ele vai precisando cada vez mais aproximar o conceito de real. Que? Mentira! Já são 3h20. Bom, mas sim, né? Então tem essa dimensão clínica importante, né? Que eu estou entendendo que ele está trazendo aqui. Ah, ó, página 172. E aqui eu vou ler, porque é o ponto que você estava falando. E ele diz aqui pra gente, ele fala assim, ó, bom, ele vai dizer, né, da ideia do, bom, nos animais tem falo. Lembra, cômico, né? Fala da macaquice, e aí ele vai falar sobre o falo, mas que a importância da dimensão fálica no homem é que ele pode estar ausente, né? Valendo a sua ausência, que foi o que o João falou. Na sequência ele abre esse parágrafo, ele diz assim: daí a ênfase especial que o fala-ser coloca no falo, no sentido em que o gozo ali existe. Que é aí a ênfase própria do real. O real enquanto existe, ou seja, o real como real. O real na potência 2. Acho muito legal essa passagem, né? Então ele está falando que o falo tem uma importância no real, como real. O real na sua potência como 2. É só o que ele, né, eu entendo o fala-ser, é só o que ele sabe do 2, esse fala-ser. Lembra do problema? A gente já discutiu isso lá nos primórdios do 21, né, a respeito do 1, que passa ao 3, pensando inclusive, lembra do falo freudiano, né, o terceiro excluído, etc. E o problema do que faz 2. Então ele diz aqui, é só o que ele sabe do 2, esse fala-ser, é a potência. Ou seja, um semblant pelo qual ele fica o 1 só. Um semblant que ele fica o 1 só. E aí ele faz, é o que se chama o ser. Lembra que eu tinha aproximado, né, o ponto lá do ser? Ser, fala ser, sujeito. Isso aqui vai retornar na aula seguinte. O nó como condição para o sujeito, né, inclusive. Mas aí ele continua. É o que se chama o ser. Isso de saída, 1. Elevado à potência 2 é igual a 1. O 1 elevado à potência de 2 é igual a 1. Bom, parece uma coisa tão metafórica, né? O 1 na potência de buscar o 2
Imaginem para onde que ele vai levar a gente, né? Eu ia falar o falo? É uma lógica falha, né? a lógica fálica para tentar dar conta disso, certo? Mas um ponto fundamental é, não há relação. Ou seja, o falo é esse subterfúgio que dá notícias de que não há relação. Caraca, eu pensei agora que o 2 é quando se levanta a hipótese para a potência que na verdade nunca vai dar 2, né? Vai dar 1 e por isso não tem a relação sexual. Só tem relação sexual se 1 elevado a 2 desce 2. Isso. Exatamente. É exatamente. Ou seja, todo o problema da demonstração, da matemática, da unidade do ser, da solidão fundamental, do desamparo, o Lacan fala, vamos lá, chegamos aqui, né? Só podemos ter a potência do 2 e o único que a gente sabe do 2 é como uma potência, porque o 1 na potência do 2 é 1. Cara, isso é muito bonito, né? Eu acho muito legal o jeito que ele escreve, mas na sequência ele continua, que vai chegar um pouco nesse ponto do zero. Deve ter uma ligação, né? Porque já lhes disse isso, assim indicado em certo tempo, deve ter uma ligação entre isso e o sentido. Ou seja, aquilo pelo qual o se aplica tão bem ao zero. É Frege que descobriu isso. E comentei à época a diferença entre Sinn e Bedeutung, ou seja, algo onde se vê a diferença de 0 a 1. Ao mesmo tempo que se sugere que não é uma diferença, que não há nada melhor do que o conjunto vazio para sugerir o 1. E é isso. Aí ele vai para a teoria dos conjuntos e a matemática, né? Que é a forma como que o Frege vai discutir, né, o 0 e o 1 e o que tem entre o 0 e o 1. É o problema dessa... Então, você sabe que a potência, qualquer número lá da potência 0 dá 1. É isso, que é o que ele está brincando aqui também. Né? Inclusive 0 a 0 dá 1. Assim como dividido por 0. Não, você aí não tem consistência. Aí você mata a matemática, é um buraco negro já. Entendeu? Bom, aí aqui ele segue, né? Acho que algumas coisas que pra gente não é muito importante. Diga. Aqui, o buraco negro já veio singularidade na minha cabeça, né? Então... Interestelar. E aí ele vai para vários lugares, né? Ele vai falando sobre a ideia tem uma passagem que eu acho muito boa, porque ele termina aqui, né? Não, eu vou ter que ler isso aqui, porque isso aqui é muito fundamental para o nosso interesse, que toca no ponto que você estava discutindo também. Então ele diz, é isso, né? Do vazio para sugerir o 1. Então ele diz, então, como o simbólico, assim do qual fiz observar simplesmente que ele tem o seu peso na prática analítica, como o simbólico, ou seja, o que comumente chama-se de blá blá blá, ou ainda o verbo. Tudo isso é a mesma coisa, como aquilo causa o sentido. Eis a pergunta que só faço por ter a resposta. Estaria na ideia do inconsciente? Será que digo isso desde o primeiro discurso de Roma? Ponto de interrogação, hein? Não está na ideia do inconsciente. Está na ideia que o inconsciente existe, escrito como o escrevo, ou seja, que ele condiciona o real. Bacana. O inconsciente, porque ele se pergunta se isso potência, o falo como esse mediador, se isso está no inconsciente. E ele diz, não.
mas ele cria uma relação do inconsciente como condição para o real, que é muito interessante, né? Diga. Eu ouvi uma vez conversado sobre a relação, e aí eu perguntando se faz sentido, né? A relação também do real é igual como no filme do Oppenheimer, né? Assim, que assim, eles precisam dimensionar a bomba e precisa conter ela dentro de uma determinada explosão. E eles escrevem isso e ó, pronto, tem que chegar aqui. Tem alguma relação? Com os números? É. Eu te confesso que eu não assisti Oppenheimer. Uhum. Mas é o mesmo diretor de Interestelar, inclusive, que ele aproxima, né, o buraco negro, a noção de singularidade. Não sei te dizer, mas eu acho que eu vou ver o filme agora. É bom. Não, eu acho que aí, pelo menos aí no que eu estou vendo do inconsciente aí, na realidade o que acontece? Eu vejo o inconsciente como um recorte perante outro. E esse recorte ele é dado pelo seu ambiente. Tipo, você vai aprendendo pela mãe, pelo seu pai e tudo mais. Isso é que vai montando o seu recorte perante outro evento. Isso é o que vai dizer, para mim, quando ele fala que isso daí é o que vai limitar o real, é o quê? Porque dependendo das experiências que você montou no seu inconsciente, tipo, sei lá, um pai super alcoólatra, não sei. Aí aquela criança cresceu com aquilo de que tomar álcool é normal. Às vezes o pai dela era alcoólatra, mas nunca fez nada para ela. Tipo, só é normal beber, digamos assim. Isso montado no inconsciente de uma criança vai fazer com que, ao ver o que quer que seja relacionado à bebida, a angústia dele não vai aumentar. Aquilo é uma coisa normal para ela. Por isso que eu digo, quando ele fala que o inconsciente limita o real para mim, é isso. Condiciona. Condiciona, exatamente, desculpa. Condiciona o real. Por quê? Porque baseado na experiência que usou para montar esse inconsciente, vai afetar ou não, os significantes novos que entrarem vão afetar ou não a angústia baseada no que foi montado no inconsciente dela. Sabe o que irrita você? Eu tô totalmente fora, mas faz sentido. Não é uma questão de fazer sentido. Esse é o problema que estamos, não é? Então. O que faz sentido? Como Pra faz atrapalhar sentido? hoje. Para atrapalhar. Não, porque aí olha na sequência que ele faz. É que o modo como a gente nomeia tem implicações. O jeito que você conta a história vai remeter a um jeito de ler a coisa que vão leva a falar, não é isso. Mas o que o Lacan diz aqui, então ele faz assim, ó, na sequência, está na ideia que o inconsciente existe, escrito como escrevo, não é à toa que ele põe isso, que acho que tem a ver com essa fala do Oppenheimer, com a letra, ou seja, que ele condiciona o real. O real, qual o real? O real desse ser que designo de fala ser. Ele nomeia as coisas, como há pouco evocava a respeito dessa libertinagem primeira da Bíblia no paraíso terrestre. Ele nomeia as coisas para esse fala ser. Ou seja, esse ser que também é uma espécie de animal, mas com uma singular distinção. Ele só é animal nisso, porque não quer dizer nada um animal, hein? Não quer dizer nada se não caracterizar o animal pelo seu modo de reprodução, sexuada ou não sexuada. Um animal é isso, o que se reproduz, né? Então você veja como que ele então diz, uma relação de que o inconsciente condiciona o real, porque há uma relação de nomeação. E aí vem o problema da gente supor que seja a mesma coisa. O mesmo. Nomeação, inclusive, não afeta. Porque o que acontece? Você O fala mesmo só real nomeação, para todo é só mundo. significante. Eu acho que o afeto é o que muda do real. Porque assim, o mesmo significante que vai chegar no determinado significado, esse significado não quer significar só que eu entendo o que você disse, mas como eu me sinto com aquilo que você disse. Então ali para mim é onde afeta o real. Comunicação é tanto de letra como de afeto. O que você fala disso? Não, na verdade, porque parece bom, primeiro que o Lacan está tentando propor uma maneira teórica para pensar a clínica. Isso é muito difícil, porque a gente está falando de pessoas que são muito únicas, né? E
me veio essa questão de que talvez não tenha um real só. Não tem um real só, é o real do ser Isso que você do fala certo. é isso que eu ouvi aqui. Exatamente. E, inclusive quando ele coloca, né, que o animal é o que se reproduz, tá falando de, né? Isso O enigma da reprodução. Então, mas é que tem que ser uma reprodução sexuada no mínimo, porque senão a árvore também se reproduz. Agora não é animal. Então, Fala isso pra tem que Five. ser assim. Hã? Fala isso pra Five. Que fique. Ué, a fecundação in vitro. Não, tudo bem. Isso é chato de conversar com analista. Não, mas eu acho que nesse ponto a clínica entra justamente nisso. Porque o que acontece? É justamente o fato dessa nomeação ser dupla, tanto de, digamos assim, significante quanto afeto, que vai justamente dizer que o real é diferente para cada um. Porque a mesma palavra que chega no mesmo ponto imaginário, em uma pessoa pode desencadear uma reação angustiante e na outra não. Então, mas por exemplo, eu escuto se reproduz não só na reprodução fisiológica, né? No exemplar que você deu, eu me produzi, né? Não sei, eu me construí. Eu escuto reprodução no sentido de Você falando de criar o seu sujeito. a minha letra, cada aproximadamente, não sei. Pra que a gente tá falando sobre isso aqui, né? Numa clínica tem um sofrimento humano ali que a gente tá tentando. Não, eu não tô tentando entender, mas eu tô tentando ver como é que eu vou me posicionar, né, gente? E pensar, né, também a continuidade disso aqui, né? Isso gera, né, ainda, né? Então, de maneiras de aplicar, de pensar, de reescrever, né? Porque eu acho que talvez o que a gente tenta fazer é justamente mudar o afeto daquele significante. Que é isso que eu estou dizendo. Aquele significante que entrou e gerou uma imagem lá que gera angústia em mim, a partir do momento que eu estou fazendo análise, eu estou criando novos significantes e novas imagens ali, que vai, digamos, que fazer com que essa angústia fique menor. Então, eu acho que o que a gente está fazendo no fundo é remexer no imaginário, porque o significante vai ser sempre o mesmo. O que ela recebe no mundo vai ser sempre a mesma coisa. Tipo assim, se ela está numa família violenta, fazendo ou não análise, a família vai continuar sendo violenta. Então o significante vai ser sempre igual. O que a gente está querendo fazer é mudar, reconfigurar o imaginário dela para gerar menos angústia daquele mesmo significante que entrou. Não sei. Eu não sei se a direção clínica é tão simples assim. Eu não vejo nessa prática. Não vejo. Mas nós entramos num ponto para ele que é importante. Ele vai chegar aqui num certo momento e dizer, bom, tudo isso que eu estou falando é porque tem uma questão do discurso analítico. Para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? Porque é isso, né? Pode ser uma dedução muito simplista, né? Essa que você faz, mas eu vou transformá-la como numa boa pergunta, né? Ele fazer toda uma revisão a respeito desse lugar do sentido e essa dimensão do falo e do real, porque o simbólico vai entrar aqui daqui a pouco como um ponto importante, é qual é a dimensão clínica, para onde vamos, porque ele estava vendo atrocidades, Então, né? quando eu escuto o colega falar o que a gente faz, né, me dá um certo, eu conheço aí, eu não sei se eu faço, né, o que a gente faz é moldar o imaginário. Não, tá. Então aí eu entendo que talvez tenha expressado errado. Porque eu não estou dizendo que a gente vai mudar o imaginário da pessoa. Eu estou dizendo que a gente está criando condições para que a pessoa mude. Porque quando ela está conversando e está tendo a conversa com você da analítica, ela está tendo insights. E o insight para mim nada mais é do que transformar um pedacinho que ela não sabia do que ela sabe. Você tirar um pouquinho do real para o imaginário. É que ele já passou por aí, nos outros seminários. Ele fala, será que é essa a dimensão clínica? É essa a noção de saber? Será que é isso que a gente faz efeito de consultório? Se é por essa via da noção de insight, de uma produção de sentido, ele está problematizando isso. Eu não cheguei nesse nível ainda. Não, você perdeu. Quem mandou você voltar ficar 1 ano e meio sem ver? Quem mandou você fazer as 2 horas da tarde no negócio? Não, mas eu acho que, de novo, vou manter como uma boa pergunta, certo? Qual é a direção, né,
do que é essa dimensão clínica com toda essa configuração. Porque esse é o ponto desse grupo de trabalho, certo? Porque se a gente for fazer uma simples exegese filosófica desse compêndio teórico que o Lacan está dizendo aqui, a gente está numa outra dimensão. Existe uma questão clínica importante, né? O que muda para a posição do analista levar em conta dessa relação entre inconsciente e real? Qual que é a posição do nomear na própria dimensão clínica, né? Por que o Lacan na sequência vai falar de uma noção de debilidade? Ele coloca na sequência, ele fala, mas no horizonte somos débeis por conta desse efeito do imaginário, né? Tem aqui um certo miolo clínico muito importante. Outro elemento que vai aparecer aqui também na sequência, que está na página 178. Na 179 e 178, o Felipe, né, que não veio hoje, mas ele insistia bastante nessa ênfase que o Lacan faz, quando ele vai pensar, já dando um pulo do nó, né, das consistências, como a formalização por meio das retas. Então ele vai fazer o real, e a forma que ele tem de distinguir é não só nomear por letra, mas também falar da cor, né? Azul, vermelho e branco. E aí ele coloca o real, e aí vou fazer o que dá. O imaginário, e aqui a ênfase é nesse cruzamento, o imaginário se sobrepondo ao real, e o como o simbólico pode vir a ser, vou tentar dessa forma, tá? Como se ele se sobrepusesse ao imaginário e ficasse por debaixo do real. Então ele está fazendo uma articulação, mas ele diz, bom, teria efeitos se montássemos dessa forma, real, o imaginário se sobrepondo, né, ao real, mas o simbólico por baixo dos dois. Você veja que interessante, né, o como aqui nós temos um efeito de anodamento e aqui nós teríamos outro efeito de anodamento. Inclusive, será que aqui o simbólico estaria anodado, certo? Que ele está simplesmente, né, por debaixo desses dois registros que de alguma forma se amarraram. Você chega a dizer o que implica uma coisa está conectada à outra? Sim, eu vou ler. Ele diz assim, ó, e ele se pergunta exatamente quando ele vai falar do simbólico. Ele vai dizer, o simbólico aqui é ele que coloca em círculo aí, o simbólico impondo-se ao imaginário, que coloca em verde, cor da esperança, né? Percebe-se como o real aí existe, não comprometendo-se mais a enodar-se em especial como dito simbólico do que o faz o imaginário. Bom, aí, aproveitando, lhes mostrei que, seja qual for o sentido, certo? Em que gira esse imaginário e esse real, eles se cruzarão. Como está aqui aplainado, de forma, em todo caso, a não constituir cadeia. É porque ele está fazendo na página anterior como que o simbólico ele tem uma relação de rodear o furo. Então, ele chega a dizer, né? O simbólico rodeia um furo inviolável.
Por isso que quer dizer que o nó borromeano é que o furo do simbólico é inviolável. E aí então ele faz essa amarração que eu acabei de ler aqui para vocês. Pois aqui a indicação nessa forma de cruzamento é também que essas duas consistências, real e imaginário, podem ser retas ao infinito, mas é preciso especificar aqui que seja qual for a maneira em que se conceba esse ponto ao infinito, que foi sonhado por Descartes como específico da reta, uma reta que faça retorno de suas pontas para a outra, é preciso deixar bem claro, isso é que não é absolutamente questão que essa reta, se imagine dobrar-se sem que aquela que inicialmente passava por cima, continue passando por cima da outra. Então é como se ele estivesse colocando aquela ideia, né, de que uma reta infinita ela se cruza, né? Duas retas infinitas, elas, né? Mas então imagina como se aqui e aqui, certo? Como se elas se abraçassem. Então aonde chegamos é que, para demonstrar que o nome do Pai nada mais é que esse nó, não há outra forma de fazer do que supô-los desatados. Não passemos mais esse simbólico na frente do imaginário. Então aqui nós temos um nó desatado. Aqui nós temos um nó atado. Inclusive, nome do Pai. Não passemos mais esse simbólico na frente do imaginário. Sim, vi que preciso acrescentar algo. Não passemos mais esse simbólico na frente do imaginário, fazendo-lo assim. Está um pouco pequeno, desculpem-me, eis então o que vocês têm, esse desenho. Então, de que forma, o que vocês têm que está aí, de que forma enodá-las, essas três consistências independentes, enodá-las como um elo? Se nós temos um efeito do simbólico passar por debaixo do imaginário, a pergunta que tem é como isso se ata? Como se enoda? Há uma forma que é esta que chamo do nome do Pai, que é o que o Freud faz. E aí então ele vem e faz o quarto nó. Um quarto nó que seria assim, ó. Passa por cima do imaginário, por debaixo do simbólico, por cima do real, por debaixo do... Passa por cima do imaginário, por debaixo do real, por cima do imaginário, por debaixo do simbólico, por cima do imaginário e por debaixo do real. Que seria o quarto nó. Certo? E ao mesmo tempo eu reduzo o nome do Pai na sua função radical, que é de dar um nome às coisas. Com todas as consequências que comporta, porque não faltam consequências até o gozar. Notadamente o que lhes indiquei há pouco. Né? E aí ele viaja, né? Ele vai para modalidades, né, de amarrar o quarto nó nos três registros, e ele se pergunta, né, qual que é o limite dessa exploração e se é necessário 3 ou 4. Bom, perguntas que ficam importantes aqui no final dessa aula, que infelizmente a gente não vai conseguir concluir, mas a aula seguinte ela é basicamente uma aula que eu nem me dedicaria muito, Então, pontos que vão aparecer como importantes, né? Ele vai se perguntar a respeito do nó, da necessidade de algo implicar uma ordem no nó, uma ordem que vai remeter à própria ideia do, 1, 2, 3, 1, 3, 2,
já tinha feito essa brincadeira lá no Seminário 21. Mas aí não deu nome para esse quarto, não. Não, aqui não. Mas em algum momento deu nome? Não sei. É o que nós veremos no Seminário 23. Mas o que eu acho muito interessante é isso, né? Você veja como ele faz uma exploração do impacto do efeito do simbólico no enodamento, a depender do como que ele atravessa ou não atravessa os outros registros. Tem uma importância, uma análise no enodamento dos 3 registros, do como que esse carinha aqui vai ser costurado. Mas, então, ele vai se perguntar sobre essa questão do nó, da ordem, vai falar sobre aquela noção do erro, da perspectiva, que ele localiza, né, no comentário do Tomé, vai fazer algumas explorações que a gente pode brincar no próximo encontro, o que eu acho que não rende muita coisa. Vai falar sobre a noção de orientação, então não é só uma questão da ordem. Eu não escrevi? Não. Mas também da orientação. Orientação naquela ideia do centrípeta e centrífuga, pensando na ideia da superfície. E equivalência. E aí eu acho que a gente pode seguir no próximo encontro a partir desse ponto que, né, vale a pena a gente explorar mais isso. Vou situar aqui página 190 para a gente depurar, né, porque tem algo aqui que parece muito, muito interessante. Porque ele vai cruzar real, falo e significante mestre, ou significante índice 1. Isso não é pouca coisa. Quero voltar daqui a 15 dias nesse ponto e incluir a aula 9, tá? E somente a 9, para a gente deixar a 10 e a 11 para o último encontro do ano, tá bom? Então o nosso próximo encontro é dia Não faço ideia. 24, 5, 6, 28? Não, 27. Dia 27 de novembro. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. João, bem-vindo à loucura. Obrigado. Eu espero que volte.